Hoje nós vamos falar sobre a mais recente encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, que aqui para o português é traduzido como sobre a fraternidade e a amizade social. Tudo é fraternidade na visão desse Papa. É uma encíclica muito bonita, muito densa, cheia de filosofia. Tenho certeza que vocês vão gostar, né? Depois de termos estudado Schopenhauer, 2 aulas sobre Schopenhauer. Nós vamos tentar colocar essa encíclica em 2 aulas também. Uma encíclica grande, ela tem elementos complexos, mas como eles se repetem algumas vezes, eu fiz algumas opções de como é que a gente pode trilhar nesse caminho do Papa Francisco. Não é a primeira encíclica dele, aliás, há uma outra encíclica belíssima chamada Laudato Si, em que ele chama a Terra de casa comum. É muito bonita essa encíclica, talvez um dia a gente estude também. Eu ia até fazer uma introdução sobre o significado das encíclicas, mas como essa encíclica é grande, eu quero ir direto aqui ao ponto. Mas a encíclica é um documento papal, há lindas encíclicas também do Papa Bento, a primeira encíclica dele que chama Deus é Amor, é uma obra-prima de poesia, de filosofia. Mas vamos aqui. Essa encíclica começa falando de São Francisco de Assis. Então, o Papa Francisco, ele está falando de Francisco de Assis. Fratelli Tutti, escrevia São Francisco de Assis, dirigindo-se a seus irmãos e irmãs para lhes propor uma forma de vida com sabor a evangelho. Destes conselhos quero destacar o convite a um amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço. Nele declara feliz quem ama o outro, o seu irmão, tanto quanto está longe, como quanto está junto de si. Com poucas e simples palavras, explicou o essencial de uma fraternidade aberta, que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independentemente da sua proximidade física, do ponto da terra onde cada um nasceu ou habita. Esse é o número 1 da encíclica, né? São 285 itens. O primeiro item é feliz quem ama o outro. A felicidade está nesse movimento do amor ao outro. Independentemente do lugar que a pessoa more na Terra, da cultura que ela tenha e da religião de qual ela faça parte. O Papa, ele várias vezes volta a esse tema. Ele diz assim, eu estou falando aos cristãos, estou falando àqueles que são religiosos, de outras religiões, e estou falando àqueles que também não têm religião. E propondo esta fraternidade social, essa fraternidade em todos os lugares. 2. Esse santo do amor fraterno, da simplicidade e da alegria, me inspirou a escrever essa encíclica. Então, diz assim, a inspiração dessa encíclica está em Francisco de Assis. São Francisco, que se sentia irmão do sol, do mar e do vento, sentia-se ainda mais unido aos que eram da sua própria carne, os seres humanos. Semeou paz por toda a parte e andou junto dos pobres, abandonados, doentes, descartados. Descartados. É uma palavra fundamental na pastoral do Papa Francisco. Como é que a gente permite que alguns dos nossos irmãos que fazem parte da mesma humanidade que nós fazemos parte, sejam pessoas descartáveis? Elas estão descartadas no mundo em que elas vivem. Francisco de Assis, há 800 anos, já tinha essa preocupação. Não descartar ninguém. Não deixar ninguém para trás. A gente vive numa sociedade que está muito na moda, né? A expressão meritocracia. Meritocracia vale quando todos vão numa corrida saindo do mesmo lugar. Você não pode deixar as pessoas para trás e dizer assim, ah não, esse aí, né, teria todas as chances de desenvolver e não teve, né? É muito complexo como é que irmão vê irmão, como é que cidadão vê cidadão. 3. Ele faz uma lembrança aqui sobre a visita ao sultão Malik al-Kamil, no Egito. São Francisco foi ao encontro do sultão com a mesma atitude que pediu aos seus discípulos, sem negar a própria identidade. Então, assim, saibam, eu sou cristão, eu não nego a minha identidade, mas dizia Francisco de Assis, quando estiverdes sarracenos e outros infiéis, não façais litígios nem contendas, mas sede submissos a toda criatura humana por amor a Deus.
É impressionante, diz o Papa, que há 800 anos Francisco recomende evitar toda forma de agressão ou contenda e também viver uma submissão humilde e fraterna, mesmo com quem não partilhasse a sua fé. Sabe que tem uma coisa que me deixa muito assustado, assim, às vezes aqui nas redes sociais, às vezes você comenta de alguma pessoa, Martin Luther King, não importa, né? Fiz um comentário lá da vice-presidente eleita dos Estados Unidos, aí alguém que se diz religioso acredita, né, em fake news e começa, em nome de Deus, essa mulher, isso, ela não sabe nada daquela pessoa, não conhece nada, e aí já começa em nome de Deus, né? E as pessoas se colocam como porta-voz de Deus, falam como se Deus falasse por meio de você. Lembra do mandamento que diz não tomar seu santo nome em vão? Vão usando Deus, na política se usa Deus assim por atacado, né? Qualquer coisa que eu quero convencer alguém, já coloco Deus no meio e parece que Deus que me colocou ali para dizer. E o pior, quando eu vou dizer barbaridades sobre outras pessoas, eu vou em nome de Deus. Estou decepcionado com você, que agora virou comunista porque está falando bem da vice-presidente, do presidente eleito. Tá? Que decepção. Em nome de Deus. Que é isso? Aliás, o Joe Biden é um católico que vai à missa, que frequenta a igreja de verdade, né? Não é que em épocas eleitorais e de repente as pessoas vão acreditando em coisas e tudo bem, né? Você ouve aqui, ouve ali, mas o pior é a destruição que eu começo a causar na vida de outras pessoas quando eu estou ali sendo um porta-voz de Deus. Deus não precisa de porta-voz, não. 4. Não fazia guerra dialética impondo doutrinas, mas comunicava o amor de Deus. Francisco de Assis compreendeu o que diz São João. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus. Deus é amor. Percebe se alguém é de Deus ou não pela vivência do amor. Quem está decepcionado com todo mundo o tempo todo, xingando todo mundo, usando o nome de Deus para fazer fofoca às vezes, né? Ai, estou tão preocupado com fulano que eu estou rezando por ela. Deixa eu te contar o que ela fez. E aí assim, você usa a religião, você usa a oração, que é uma coisa tão linda, que é a dimensão sua consagrado para falar mal de alguém, para destruir alguém, para pisar em alguém. Não é isso que propõe a encíclica. 5. Ele relembra a Laudato Si. Ele diz que ele teve uma grande inspiração no meu irmão Bartolomeu, o patriarca ortodoxo, portanto não católico, que propunha com grande vigor o cuidado da criação. Agora, diz o Papa, senti-me especialmente estimulado pelo grande imã Ahmad Al-Taib, com quem me encontrei em Abu Dhabi, para lembrar que Deus criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade, e os chamou a conviver entre si como irmãos. Olha que lindo! O Papa fala de um líder de uma outra religião. Ele podia pensar assim, eu sou Papa, eu sou a maior autoridade visível da igreja, eu sim sou a presença visível de Cristo na fundação da igreja, eu sou né, o apóstolo, a herança de Pedro, eu estou na cátedra de Pedro, eu sou o bispo de Roma. Mas não, a humildade dele em dialogar com outros líderes religiosos, em pensar que o Deus é o mesmo, que cada um tem uma coerência nas suas crenças religiosas, na sua doutrina, naquilo que abraça, mas todos nós temos uma dimensão humana que precisa ser valorizada como filho de Deus, independentemente da religião que nós participamos ou se nós não participarmos de nenhuma religião. Vamos para o 8 agora. Aqui está um ótimo segredo para sonhar e tornar a nossa vida uma bela aventura. Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente. Precisamos de uma comunidade que nos apoie, que nos auxilie e dentro da qual nos ajudemos mutuamente a olhar em frente. Como é importante sonhar juntos. Todos nós precisamos de uma comunidade que nos apoie. Sabe o que era bonito da igreja primitiva? É que os cristãos viviam como irmãos, de fato. Eles partilhavam de tudo, partilhavam do pão, da Eucaristia,
falavam seus defeitos uns aos outros, as confissões eram abertas, né? Todo mundo se reunia e dizia o que acha que fez de ruim e pedia perdão para as pessoas que atacou. E as pessoas ali percebiam a beleza de ter esse grupo social. Eu faço parte de um grupo. Eu não vivo sozinho, eu não vivo isoladamente. A gente fala muito de depressão, né, nos nossos tempos, de pessoas que estão trancafiadas nas suas próprias histórias, de que não conhecem as outras pessoas, que não são capazes de conviver com as outras pessoas, exatamente por esse isolamento. Deixa eu só explicar uma coisa. A pessoa, Genilza, eu vou pular, porque são 280 e tanto, eu estou escolhendo alguns só para a gente refletir. Genilza falou que eu pulei, aí eu vou pular o 9, vamos para o 10 agora. Só explicar uma coisa para o pessoal do Insta, né? Eu falo assim, por que você fica olhando para frente às vezes? Porque aqui na frente está o Face. Então, como eu estou no Face, no Insta, eu olho um pouco para cá e um pouco para cá. E hoje, por acaso, eu estou lendo, então eu estou olhando para baixo também para ler a encíclica. Vamos lá, 10. Mas vocês podem ler a encíclica toda, que eu estou pensando aqui, senão a gente ficaria muitas aulas aqui e tem muita coisa para a gente estudar de filosofia, né? Durante décadas, pareceu que o mundo tinha aprendido com tantas guerras e fracassos e lentamente ia caminhando para variadas formas de integração. Lembremos a firme convicção dos pais fundadores da União Europeia que desejavam um futuro assente na capacidade de trabalhar juntos para superar as divisões e promover a paz e a comunhão entre todos os povos do continente. E ganhou força também o anseio de uma integração latino-americana. O Papa está falando sobre sonhos desfeitos em pedaços. O que ele está dizendo aqui? Nós tivemos um momento em que o mundo viveu duas grandes guerras e foi horrível. Foi horrível, né? Milhões de pessoas mortas, dizimadas. Né? Quantas histórias vocês já leram sobre o nazismo, sobre a luta daquelas pessoas, sobre o que significou a humanidade destroçada pelos ódios. Diz ele, depois disso parecia que o mundo havia aprendido, que os preconceitos, né, eram coisa do passado. Depois da escravidão, pareceu que ninguém mais seria racista. Depois do mundo ter enxergado a beleza da mulher, parecia que nós não tínhamos, né, mais nenhuma visão de que uma superioridade do homem em relação à mulher. Mas não é isso que está acontecendo. 11. A história dá sinais de regressão. Reacendem-se conflitos anacrônicos que se consideravam superados. Ressurgem nacionalismos fechados, exacerbados, ressentidos, agressivos. O Papa fala muito sobre isso. Ele desconfia muito de líderes com perfil agressivo. A agressividade esconde alguma coisa estranha na pessoa. Você ganha nos argumentos, você ganha na paz, não na agressividade. O bem, como aliás o amor, a justiça e a solidariedade, não se alcançam de uma vez para sempre. Eles vão sendo conquistados sempre. Então é assim, olha, lembra? Acabou a Segunda Guerra, a Europa se uniu, começou a surgir um agrupamento de países em várias partes do mundo. O que aconteceu? A gente volta agora a falar de racismo estrutural, a gente volta a ver cenas de violência, a gente volta a ver espancamento de mulheres, a gente volta a ver várias formas de escravidão. Hoje o tráfico de pessoas é assustador. A gente tem 50 milhões de crianças refugiadas no mundo. Então, assim, são dados impressionantes. O quanto de sofrimento há no mundo. E o Papa está falando do mundo inteiro. 12. Abrir-se ao mundo é uma expressão de que hoje se apropriaram a economia e as finanças. A sociedade cada vez mais globalizada torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos. Olha que bonito isso. O mundo se preocupou com a abertura econômica, né, com as bolsas de valores, com o mercado financeiro, com a integração de um lado com o outro, mas isso é uma dimensão econômica. Ele quer falar da dimensão humana. A sociedade cada vez mais globalizada torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos. Irmão, você dá vida pelo seu irmão. Você se preocupa com o seu irmão, você quer ajudar o seu irmão, você se integra para ele, você se entrega para esse irmão, você se integra com ele, né? Traz ele para você. O vizinho não necessariamente. 13. Se uma pessoa vos fizer uma proposta, falando para os jovens agora,
dizendo para você ignorar a história, não aproveitardes da experiência dos mais velhos, desprezardes todo o passado, olhando apenas para o futuro que essa pessoa vos oferece, não será uma forma fácil de vos atrair para sua proposta a fim de fazeres apenas o que ela diz? Aquela pessoa precisa de vós vazios, desenraizados, desconfiados de tudo, para vos fiardes apenas nas suas promessas e vos submeteres aos seus planos. Assim procedem as ideologias de variadas cores, que destroem ou desconstroem tudo que for diferente, podendo assim reinar sem oposições. Vamos entender isso que o Papa está falando? A gente vive nos tempos da fake news. E as pessoas inventam coisas horrorosas sobre outras pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava torcendo para o Biden, né, lá nos Estados Unidos. Acho que é um sopro de esperança. Não gosto, né, do perfil do presidente atual. É um processo democrático, né, cada um tem a sua opinião de um lado ou de outro lado. Mas eu escrevi uma coisa no Face e no Insta, que o dia que eu mais fiquei horrorizado com Trump foi o dia em que eu vi a cena, né, daqueles refugiados. Havia uma criança chorando, desesperada, vomitando, e ele separando as crianças dos pais. Para mim, assim, a ausência de compaixão absoluta, né? Crianças colocadas em jaulas, separadas. E eu comentei isso. Aí vem né, uma pessoa depois comentando e falou assim, é uma pena que o outro seja comunista e pedófilo. Não tem americano comunista ali, né? O Biden é senador, foi vice-presidente da República 2 vezes, né? Pedófilo. Aí eu fui pesquisar e realmente teve uma série de fake news, né? O senhor de... E aí é exatamente isso que o Papa está falando. Você sai da discussão principal. A discussão principal é que, olha, é correto você separar crianças dos pais, enjaular crianças, e as cenas são reais. Isso não é fake news, você está vendo aquelas cenas. Aí você vai e chama o outro de comunista, e por causa disso... O que é comunismo, aliás, né? É comum a pessoa querer criticar e... Não há mais comunismo no mundo, minha gente. Se você olhar bem o que está acontecendo no mundo, né? A China talvez seja mais capitalista que os Estados Unidos. É uma coisa, é buscar uma construção de um monstro externo, né, para justificar muitas vezes um tipo de líder que você apoia, e não tem muito caminho para isso, né? 14. Uma maneira eficaz de dissolver a consciência histórica, o pensamento crítico, o empenho pela justiça e os percursos de integração é esvaziar o sentido ou manipular as palavras. Que significado tem hoje palavras como democracia, liberdade, justiça, unidade? Foram manipuladas e desfiguradas para utilizá-las como instrumento de domínio, como títulos vazios de conteúdo que podem servir para justificar qualquer ação. Cuidado com as palavras, né? A gente está começando um pleito eleitoral agora, daqui a menos de uma semana tem eleição, né? Aí você vê o que dizem os candidatos a prefeito, a vereador. Veja se tem conteúdo, substância. O cara que bate no peito, eu sou ético, 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 não tem nenhuma proposta. Analise a proposta das pessoas. Debruce aí na sua cidade, cada um escolha como quiser, mas perca um pouquinho de tempo. A política, ela é um exercício de caridade, né? Cada um que tem o seu partido, que tem o seu candidato a vereador ou prefeito, mas não deixe de votar com consciência, com pensamento, porque o seu voto pode ajudar na vida de muita gente. Quando você elege vereadores mais conscientes, pessoas corretas, mas não vá pelo discurso e nem dê autorização para que outra pessoa decida por você, qualquer que seja essa outra pessoa, pastor, padre, líder da sua comunidade. Ouça argumentos de todos os lados, né? Mas a decisão é sua. 16. Nesta luta de interesses que nos coloca todos contra todos, onde vencer se torna sinônimo de destruir, como se pode levantar a cabeça para reconhecer o vizinho ou ficar ao lado de quem está caído na estrada? O Papa traz um problema que a gente está vivendo. Quem viu um documentário chamado Dilema das Redes mostra como essa maravilha a gente está falando aqui, está falando com vocês por causa da tecnologia, mas ao mesmo tempo como ela pode ser um canhão de maldades, de inverdades, de incorreções. É um cuidado, assim. Tome cuidado pelas coisas que chegam até você. Tenha serenidade para isso. Tenha
compaixão pelo ser humano e ao mesmo tempo apreço pela verdade. Não saia aí distribuindo informações que outras pessoas trazem para você. 17. Cuidar do mundo que nos rodeia e sustenta significa cuidar de nós mesmos. Esse é um tema que já estava presente na Laudato Si, casa comum. Você precisa cuidar dessa casa, que ela é de todo mundo. É sua, é minha, mas quando eu cuido do outro, eu também estou cuidando de mim. 19. Objeto de descartes não apenas os alimentos ou os bens supérfluos, mas muitas vezes os próprios seres humanos. Ele vai falar muitas vezes isso. O descarte humano. Eu descarto a pessoa que tem deficiência, eu descarto o mais velho, eu descarto o que me pede alguma coisa, eu descarto o que eu acho chato. Eu descarto. Agora ele é seu irmão, você está jogando fora um irmão seu. 20. O descarte assume formas abjetas que já julgávamos superadas, como o racismo, que se dissimula, mas não cessa de reaparecer. É impressionante como pode ter gente racista ainda. Como tem gente achando que é a superioridade de uma raça em relação a outra raça. Como? Com tudo que a humanidade já viveu, com os navios negreiros, com o sofrimento dos escravos, com o que acontecia. Leia um pouco a história, tenha um pouco de compaixão pelo ser humano. E ele diz assim, infelizmente, por exemplo, o tema do racismo, que parecia resolvido, diz o Papa, não está resolvido. Há regras econômicas que foram eficazes para o crescimento, mas não de igual modo para o desenvolvimento humano integral. Aumentou a riqueza, mas sem equidade. E assim nascem novas pobrezas. 21. Se vocês pegarem os países, né? Aliás, o Brasil é um desses países em que houve um aumento de riqueza, mas o aumento de riqueza se concentra no percentual muito rico da população. Não houve uma distribuição dessa riqueza. E é isso que o Papa fala. Então você vê os ricos cada vez mais ricos, né? Geralmente países que têm um melhor IDH isso não acontece. Então você pega os países nórdicos, pega, né, Inglaterra, Portugal. Portugal é um país que teve um melhor desenvolvimento recentemente, mas quem mais ganha, o que menos ganha numa organização, uma diferença de 9, 10 vezes. No Brasil chega a 100 vezes, né? Então aqui o rico é muito rico e o pobre é muito pobre. 22. Ele fala sobre os direitos humanos, sobre a necessidade de nós explicarmos para as pessoas o que são direitos humanos. Algumas pessoas, elas destruíram o conceito, a beleza dos direitos humanos. Ele fala da Carta, solenemente proclamada há 70 anos, e as pessoas, quando querem desmerecer os direitos humanos, falam, só tem direito humano para bandido. Não, não é disso que se trata. É olhar o ser humano, todo ser humano, como alguém que tem direitos. E é compreender a dor daquele ser humano que é tão ser humano quanto eu. 23, ele fala sobre a sociedade que ainda continua com maus tratos, com violência, e pega especificamente para falar das mulheres pobres. A mulher, ela sofre um preconceito, não deveria sofrer, e a mulher pobre, com um preconceito maior ainda. Aí no 24, e a mulher pobre e negra, um sofrimento maior ainda. Então como é que eu posso ter essa compreensão das dores que vivem irmãos que são meus? O que define a dignidade de uma pessoa não é a cor da sua pele, não é o seu gênero, não é o lugar em que ela nasceu, é o fato de ser humano. No 25 ele diz sobre as guerras que continuam existindo, os atentados, as perseguições, e para as pessoas tomarem muito cuidado com os fundamentalistas. E ele vai explicando isso. Vamos lá para o 27, e aí ele usa uma expressão que Obama usava muito, né, que foi o contrário do que o Trump usou muitas vezes. O Obama falava muito em pontes. Teve um discurso que ele, eleito antes de tomar posse ainda na Alemanha, ele falou sobre a beleza de um mundo com pontes, né? O Trump quis fazer inclusive um muro sobre para não permitir que os mexicanos passassem mais para os Estados Unidos. Vamos lá para o 30. No mundo atual, esmorece um sentimento de pertença à mesma humanidade, e o sonho de construirmos juntos a justiça e a paz parece uma utopia de outros tempos. O isolamento e o fechamento em nós mesmos ou nos próprios interesses nunca serão um caminho para voltar a dar esperança.
O isolamento, não. A proximidade, sim. Nós não precisamos, preste atenção nessa construção aqui dele, de uma cultura do confronto, mas de uma cultura do encontro. O que é o confronto? Eu penso diferente de você por questões partidárias, por questões religiosas, por questões ideológicas. Eu posso pensar diferente de você. Mas por que eu tenho que confrontar com você o tempo todo? Por que eu não posso me encontrar com você nas coisas que nós temos em comum? Nos sonhos, nas lutas que nós temos em comum? Por que esse confronto o tempo todo? Por que eu vou buscando coisas que nos desunem e não consigo buscar coisas que nos unem? Nós somos animais sociais. A gente vive uma vida interrelacional. E quando eu percebo isso, a minha relação com você fica muito mais bonita. 32. É verdade que uma tragédia global, como a pandemia do Covid-19, despertou por algum tempo a consciência de sermos uma comunidade mundial que viaja no mesmo barco, onde o mal de um prejudica a todos. Recordamos-nos de que ninguém se salva sozinho, que se é possível, só é possível nós salvarmos juntos. Aí ele vai falando isso, vai chegar no 33 e diz assim, que muitas pessoas acreditaram que nós teríamos um outro momento de humanidade. Nós falamos muito isso quando a gente estava fazendo as lives, né? Lembram? Todos os dias, quando a gente tinha o nosso curso de filosofia. Tenho certeza, eu dizia isso, que as pessoas elas serão melhores depois disso, né? A gente vendo o mundo parado, vendo que a gente não é nada, que um vírus silencioso vai destruindo as pessoas. Mas eu já mudei de ideia e o Papa, que sabe muito mais do que eu também, e disse que é muito triste a gente ver como as pessoas não conseguem, né, perceber a necessidade de estarem juntas, de viverem como irmãos. Ele disse que esse vírus não é um castigo de Deus, no 34. Nunca coloque um vírus, uma doença, como um castigo de Deus. Deus não faz isso. Não olhem Deus dessa maneira. Mas ele diz o seguinte, não é um castigo de Deus, mas é a própria realidade que se rebela. Ele falava isso na outra encíclica também. É essa casa comum. Você destrói a natureza. Não estou falando do vírus agora, estou falando do meio ambiente, né? E de repente essa natureza chora, sofre, muda a temperatura, muda tudo. E por quê? Porque eu fui lá e fui destruindo. Não é Deus que está me castigando, sou eu que estou construindo isso, né? Vamos dar um pulinho aqui, 37. Tanto na propaganda de alguns regimes políticos populistas, como na leitura de abordagens econômicas liberais, defende-se que é preciso evitar a todo custo a chegada de imigrantes. Aqui ele vai falar muito sobre os migrantes, os imigrantes, no 38, no 39, no 40. É lindo que ele fala sobre essas pessoas que elas saem das suas casas e elas saem porque elas vão morrer se elas ficarem lá. Elas saem por brigas religiosas, por conflitos, e elas fazem parte da mesma humanidade que nós fazemos parte. E a gente não tem compaixão por elas. Uma das explicações da Flórida, né, o Trump ganhou na Flórida, um lugar de muitos imigrantes, e eu vi muitas pesquisas, né, documentários, entrevistas ali, de pessoas que falam assim, não, eu sou latino e eu moro aqui, mas eu não quero mais nenhum, então eu vou votar no Trump para ele não deixar ninguém vir. E que dá uma demonstração, votar no Trump, cada um vota em quem quer, mas a razão, o motivo. Eu já consegui a minha cidadania americana, mas eu não quero mais outra pessoa aqui, porque pode tirar o meu emprego. Porque está todo mundo no seu umbigo, numa dimensão egóica, numa falta de visão do todo, do mundo em que a gente vive. Vamos lá para o 42. Paradoxalmente, se por um lado crescem as atitudes fechadas, intolerantes, que à vista dos outros nos fecham em nós próprios, por outro, reduzem ou desaparecem as distâncias, a ponto de deixar de existir o direito à intimidade. Tudo é um espetáculo. Na comunicação digital, todo mundo quer mostrar tudo. Olha como esse Papa está antenado, está ligado no mundo, né? Por que eu preciso mostrar minha vida o tempo todo para as pessoas? Por quê? Por que eu tenho tanta necessidade de mostrar para os outros que eu estou numa felicidade imensa? Por que eu faço até uma montagem de foto para minha cara estar maravilhosa? Por quê? Por que não posso usar as redes sociais?
Mas assim, não tem sentido alguma. Eu não vou fazer mostrando o tempo todo o que eu comi de manhã, o que eu fiz, o coisa. Eu ponho o cachorro, porque eu acho que é uma coisa que humaniza as pessoas, que desenvolve sensibilidade. Faço vídeo com a minha tia, que eu amo a minha tia. Vídeos de filosofia. Eu sinto que a gente deve colocar coisas que acrescentem beleza nas outras pessoas. Que você compartilhe um pouco que você sabe, né? O filme que você viu, a peça de teatro que você foi, um livro que você leu, uma imagem de uma pessoa legal, isso sim. Agora, mostrar o brinco que eu comprei, o anel que eu comprei, o brilhante que não sei o que, o relógio que está não sei o que, o carro que tem uma cor, para quê? Que necessidade é essa de um exibicionismo que não leva a nada? É disso que ele fala aqui, e ele fala vários seguidos sobre isso. Vamos para o 46. Ele volta no tema do fanatismo. Deve-se reconhecer que os fanatismos que induzem a destruir os outros são protagonizados também por pessoas religiosas, sem excluir cristãos, inclusive, que podem fazer parte de rede de violência verbal e não tem nada a ver com o cristianismo. Eu quero insistir nisso com vocês. Eu digo isso assim como alguém que é católico, que respeita as outras religiões, mas eu tenho a minha religião, eu vou à missa, me faz bem a missa, me faz bem rezar o terço, me faz bem conversar com Nossa Senhora, me faz bem falar com Deus, mas eu estou cada vez mais assim estarrecido de ver pessoas que se dizem religiosas e destruindo as outras pessoas o tempo todo. E usando o nome de Deus para falar mal dos outros o tempo todo. É disso que o Papa está dizendo. Para com esse fanatismo. Para de querer julgar os outros. Jesus não julgou aquele cobrador de impostos. Jesus não julgou aquela mulher pecadora. Jesus só julgou os hipócritas. Ele só ficou bravo ali no templo com aqueles religiosos que transformaram a casa do pai dele numa casa de comércio, de mentira. Nos vendilhões do templo. Quando ele falava fariseus hipócritas, né? Ele se referia aos religiosos. Os pecadores não tinham problema com ele. Porque eu vim para vocês. E aí, de repente, as pessoas elas se vestem de uma aura de santidade e saem julgando as outras. Porque fulana namora com outro, nem sei o que fazem, se são casados ou não, não sei se já não sei. O que você tem com isso? O que você tem com isso? Eu estou ali para tomar conta da vida dos outros, para ter uma dimensão do sagrado, uma dimensão religiosa, uma dimensão de amor. A gente identifica as pessoas que são religiosas pelo amor. Como é linda aquela frase da Maria Teresa, né? Quem gasta a vida julgando as pessoas não tem tempo de amar as pessoas. É uma coisa assim, né? O julgar e o amar. Não desperdice tempo julgando se você pode amar as pessoas. 48. Ele fala sobre a escuta. Sentar-se e escutar o outro, característico do encontro humano, é um paradigma de atitude receptiva, de quem supera o narcisismo e acolhe o outro. Presta-lhe atenção, dá-lhe lugar no próprio círculo. Mas o mundo de hoje, na sua maioria, é um mundo surdo. Eu não escuto a voz de Deus e eu não escuto a voz do outro. Tem uma cena numa peça minha da Hortense que ela diz assim: ouvir é amar. Ouvir é amar. Escute o outro. Escute. A gente já teve aula de empatia. O que é empatia? Eu preciso me colocar no lugar do outro. Para conseguir me colocar no lugar do outro, eu tenho que ser capaz de escutar o outro. Escutar o outro. Faça esse exercício da escuta antes de sair julgando as pessoas, né? Capacidade de escutar o outro. 50. Ele fala sobre a acumulação esmagadora de informações que nos inundam e que não significa sabedoria. A gente vive um mundo bombardeado por informações. Algumas verdadeiras, outras não verdadeiras. Grande parte das pessoas não conseguem separar o que é o verdadeiro do que não é o verdadeiro. Mas tudo isso não significa sabedoria. Informação é bom, só que elas vêm, como a gente é inundado por informação, nem retém as informações. Agora, a sabedoria é transformar essa informação em conhecimento. É parar, é compreender, é se iluminar, é ser iluminado pelo outro. 52. Uma maneira fácil de dominar alguém é destruir a autoestima. Aqui é muito bonito, ele vai discorrendo em todos os 50 sobre a autoestima, sobre o 55, a raiz do ser humano, né?
Não autorize as pessoas a destruírem a sua autoestima. Não permita isso. É muito triste a gente autorizar as pessoas a acabar com a nossa autoestima, a achar que nós não temos condições de ser quem nós somos, né? Pessoas que nos subjugam. Eu fico tão entristecido quando eu vejo em ambiente de trabalho o chefe que pisa, né, na sua equipe, que humilha o outro, que não permite que o outro fale, que o outro coloque o seu pensamento, o seu posicionamento. Isso não é cristão. E aqui, a partir dos 56, ele vai falar bastante sobre a parábola do bom samaritano. Durante toda a encíclica agora, ele vai nessa linha do bom samaritano, né? Vocês conhecem, nós já usamos várias vezes, mas vocês já conhecem essa história, parábola do bom samaritano. Só para lembrar aqui como é que começa essa história. Ela começa quando perguntam para Jesus o que eu faço para ser salvo, para ter direito à vida eterna, à salvação. E ele fala, ama Deus e ama o seu próximo. E perguntam quem é o meu próximo, e aí ele conta a história do bom samaritano, né? Aquele homem que teve um assalto, que estava machucado, que passa um sacerdote e não faz nada, um levita não faz nada, e passa um samaritano, que é um estrangeiro, que é ele usa aqui refugiado, migrante, de várias formas, e que é quem vai cuidar dele. E é esse que tem direito à salvação. Então não é nem o levita, nem o sacerdote, mas é aquele capaz de amar o outro. Quem ama o seu irmão permanece na luz e não corre o risco de tropeçar. Mas quem tem ódio ao seu irmão está sempre nas trevas. Primeira carta de São João, capítulo 2, 10, 11. Aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Então eu vou insistir numa coisa, porque ele está insistindo aqui na encíclica. Os religiosos que têm discurso de ódio ao irmão, a qualquer irmão, eu odeio o outro pela sexualidade dele, eu odeio o outro pelo partido dele, eu odeio o outro pelo time de qualquer que seja o ódio, qualquer que seja o julgamento que eu tenho, eu estou aqui incorrendo no que está na primeira carta de São João e no Evangelho de São João, né? 1 João 3,14, aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que vê. Bem, aqui eu vou pular um pouco porque tudo é encíclica. O Bom Samaritano, ele no 65, ele está dizendo daquelas pessoas que a gente finge que não vê. Do 66, fixemos o modelo do Bom Samaritano, pensemos nele sempre, sempre. No 69 ele volta e fala das pessoas que são excluídas, como é que eu uso o samaritano para isso. No 70, ele continuando explicando o samaritano, ele fala assim, não nos lembremos que para o habitante da Judéia, os samaritanos não eram nada. Eles não tinham aquele conhecimento do levita, não tinham e é ele, sem ter o conhecimento do sacerdote, sem ter o conhecimento do levita, que era um homem que conhecia da lei, e o sacerdote, que era um homem que conhecia da religião, ele vai cuidar da pessoa. 74. Nas pessoas que passam ao largo, há um detalhe que não podemos ignorar. Eram pessoas religiosas, né? Ele insiste nisso. Esse que aparentemente não era religioso, que era o samaritano, foi quem fez o gesto de amor. No 76 ele fala sobre o ferido. Como é que eu posso não ficar ferido quando eu vejo alguém ferido? Como é que eu posso não ter empatia de ver uma cena de crianças passando fome, crianças enjauladas, e aquilo não tocar em mim? É como se fosse de uma outra humanidade, é uma ficção. Como é que aquilo não dói em mim quando eu vejo alguém sofrendo, quando eu vejo alguém sendo explorado, violentado? Como é que isso não dói em mim? Precisaria doer em mim. Ele chama de recomeços, né? Nós estamos de recomeços. No 82, o problema é que Jesus destaca explicitamente que o homem ferido era um judeu habitante da Judéia e o samaritano da Samaria. Esse detalhe, diz ele, reveste de uma importância excepcional, porque o samaritano, repito aqui, não tinha grandes obrigações, era um forasteiro, e ele foi e acolheu. 86. Às vezes deixa-me triste o fato de, apesar de estar dotada de tais motivações, a Igreja ter demorado tanto tempo a condenar energicamente a escravatura e várias formas de violência. Olha que bonito a partir do 86.
O Papa está retomando os crimes contra a humanidade que a Igreja se omitiu. E a escravatura foi um deles. A Igreja não colocou a sua voz contra a escravatura. E ele, como Papa, pede perdão por isso. Pede perdão porque a Igreja, que nos liga a Deus, que nos traz o sagrado, a Igreja, ela deveria, naquele momento, já ter se voltado contra a escravidão. Quantas mulheres, homens, crianças sofreram. Quantas pessoas separadas, afastadas, apartadas sofreram. A gente vai chegar agora, né, no dia 20, o dia da consciência negra. Eu estive na África, estive em Moçambique, eu estive ali na ilha de Moçambique, onde saíam aqueles escravos que nunca mais voltariam. Tem uma árvore que chama a árvore do esquecimento, em que eles davam voltas para esquecer o nome da família, a religião, a tribo, e sabiam que nunca mais iam voltar, e passavam pelo portal do não retorno. E o Papa diz, né? Por que a Igreja demorou tanto para perceber isso? 87. O ser humano está feito de tal maneira que não se realiza, não se desenvolve, nem pode encontrar a sua plenitude, a não ser no sincero dom de si mesmo. Você precisa encontrar com você mesmo. E você precisa encontrar com o outro. O ser humano saiu para duas palavras. Essas palavras já estão presentes em outras encíclicas. Êxtase e êxodo. A elevação que o sagrado te traz. E o sair de você mesmo para encontrar com o outro. Para desenvolver o que ele chama de 89, de um amor autêntico. No 90, de hospitalidade. No 91, ele cita Santo Agostinho, São Boaventura, São Tomás de Aquino, todos falando da mesma coisa. São Tomás explicava como um movimento que centra a atenção no outro, considerando como um só comigo mesmo. O ser irmão, 94, o amor ao outro, o amor de irmão. Ninguém amadurece nem alcança a sua plenitude se isolando dos seus irmãos. E aqui ele fala das pessoas com deficiência, mas vamos terminar por aqui. 99. Quem olha para sua gente com desprezo estabelece na própria sociedade categorias de primeira e segunda classe, de pessoas com mais ou menos dignidade de direito. Na segunda que vem a gente volta para o 100. Eu corri um pouco, não sei se está bom assim, mas é que o texto dele é explicativo também, né? Acho que eu não preciso entrar em tantos detalhes, é só para vocês irem percebendo como ele pega essas palavras, como ele desenvolve esses conceitos, fala do idoso, da pessoa com deficiência, ele volta a falar do racismo, ele pede perdão como Papa, perdão porque nós não nos voltamos contra a escravidão, nós víamos aquilo e não fazíamos nada, né? Mesmo referindo-se a coisas de 300, 400, 500 anos, não importa, olhando que a igreja ela deve viver em comunhão e ela não deve descartar ninguém. Pense nessa palavra descarte, minha gente. Às vezes você descarta um amigo porque ele está vivendo uma situação difícil, com problema, e você acha ele chato. Você joga fora uma pessoa, você joga fora um ser humano. Você descarta alguém que precisa de você. Pensa nas piadinhas que você faz, na maneira incorreta com que você se relaciona com o outro. Pensa no seu fanatismo também, em você que sai julgando as outras pessoas. A beleza do amor não está no julgamento, está no acolhimento. Olha o que ele diz, né? Essa pedagogia do encontro. Eu consegui me encontrar com as pessoas, eu consegui viver uma vida bonita com as pessoas. Vamos terminando por aqui. Então a gente chegou até 100. Quem quiser, leia aí até o 100 na internet, até o 99. A gente começa no 100 na segunda-feira que vem. Mas depois comentem aí comigo. Eu vou ler no Face, no Insta, se vocês acham que ficou muito corrido, porque eu posso pegar menos coisas e falar um pouco mais. Mas eu acho tão linda essa encíclica que eu acho que vale a pena a gente se debruçar sobre ela, né? Por isso que eu fiz questão de trazendo isso. Olha, amanhã eu vou fazer aquela live na Caras também, não é por aqui. Amanhã com o Daniel. E ele é um cara muito legal, é um educador, né? É um convite aqui da Caras. Deixa eu ver para vocês qual é o horário. Foi junto com como foi com a Mérida Pinhon na segunda passada, que foi lindo, né? Uma mulher maravilhosa. Vai ser com o Daniel Castanho. É 7 horas também. Então, quem puder,
Amanhã a gente tem uma outra live falando de educação, mas lá na Caras, não aqui no meu Instagram. Deixa eu mandar um beijo aqui para as pessoas, agradecer. Edgar, meu lindo, pai de família, apaixonado pela mulher, pelos seus filhos, obrigado pela presença. Simone, mandar um beijo aqui para Ângela Maria da Silva, deixa eu ver o povo do Face também. A Rosi, Ângela Lopes, Ângela Maria Siqueira, Maria Ivone, obrigado. Maria Terezinha, ficou ótimo. Maria de Londres, minha amada Maria de Londres. Beth de Florianópolis, obrigado. Gilda, foi maravilhoso com a Nélida, foi mesmo, né? Que mulher incrível. Quem não viu, tem da Nélida lá. Entrem para vocês verem. Deixa eu ver mais gente aqui no Face. Gratidão pelo carinho de vocês. Elisângela, Udine. Nossa, quanta gente aqui. Antonieta de Afogados de Ingazeira, Pernambuco. Oba! Então, segunda-feira, Urgelina Rezende, quanta coisa aprendi. Obrigado. Marcos Vinícius Freire, nosso campeão olímpico do vôlei, meu amigo amado, marido de uma mulher maravilhosa, Dona Cláudia, que bom que você está aí. Beth, obrigado pelo carinho. Isso aí, Marcão. Mariana Batalha, educadora, sou fã dessa mulher. Mariana dirigiu o Colégio Porto Seguro durante muitos anos, fez um trabalho lindo, social, na escola da comunidade. Muito obrigado, Mariana, por você estar aí. Saudade de você, viu? Pessoal de Santa Catarina, valeu. Esmeralda, Rio Grande do Norte, Aurenice, valeu, gente. Obrigado. Andresa Freitas, Minas Gerais, um beijo para vocês. Então, segunda que vem a gente continua em Encíclica a partir do número 100. Tem na internet, quem quiser ler. Quem não quiser ler, eu vou lendo aqui trechos e a gente vai comentando essa linda encíclica do Papa. E amanhã, quem puder, acompanha a live lá na Caras, essa conversa legal com o Daniel sobre educação. Beijão, até segunda que vem.